Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Revise Comigo. Estamos no episódio 4 de CPA 10 e CPA 20, né? Eu trouxe várias questões aí que podem estar aparecendo na prova de vocês e nós vamos estar resolvendo aqui uma por uma. Só que antes desse episódio começar, eu já vou trazer uma coisinha aqui para vocês bem rápida a respeito do seguinte. Você vê que esse vídeo de hoje ele não é ao vivo, né? Todas as terças eu estou fazendo lives aqui no meu canal dessas revisões. Só que hoje, infelizmente, eu não vou conseguir fazer ao vivo, então eu já deixei gravado, mas estou publicando aqui para vocês também, para vocês não saírem no prejuízo nenhum, beleza? Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão. E claro, peço para que você se inscreva aí no canal e caso queira participar do grupo de estudos que eu tenho de CPA 10 e CPA 20, o link ele tá aqui na descrição, tá? 100% gratuito, é um grupo de estudos do Telegram. Todos os dias eu estou enviando questões para lá e com comentários também para ajudar os alunos a conseguirem passar em prova, tá? E convido vocês também para acessarem aqui o meu site, qualquer dúvida fico à disposição. Bora lá então. Questão 14.103. O apressamento é definido segundo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, como a precificação dos ativos de uma carteira de fundos de investimento pelo. Primeiro, né, o que vem a ser essa tal do apressamento? Sempre que falar essa palavra, você vai pensar assim, ó, colocar preço, né? Então, dar preço a determinada coisa. Sabe quando a gente vai lá no mercado e aí tem uma pessoa lá marcando um preço? Ela está fazendo um apressamento, ela está colocando uma etiqueta, um valor naquele ativo. Então, basicamente, quando a gente fala de apressamento, eu estou querendo descobrir o preço daquele ativo, né? É a mesma coisa também de falar precificação. Precificação é você descobrir o preço. E aí quer saber como que esse preço desse ativo que faz parte dessa carteira ele é encontrado, né? Como que a gente encontra? A gente encontra ele pelo preço médio, né? Se esses ativos pertencerem à classe de renda fixa ou pelo preço de fechamento se pertencerem à classe de renda variável. Vamos deixar essa daqui, né, stand-by. Vamos lá para a próxima. Ó, preço de fechamento se esses ativos forem líquidos ou pelo último preço negociado se forem ilíquidos. O que vem a ser um ativo líquido, né? Um ativo que ó, tem facilidade em vender. Até melhor do que vender, eu vou colocar assim, em transformar esse ativo em dinheiro, né? Você simplesmente pegar esse ativo e você conseguir vender. Então a precificação desses ativos ela é feita pelo preço de fechamento, se os ativos forem líquidos, ou seja, eu tenho facilidade de comprar, facilidade de vender, ou pelo último preço negociado se forem ilíquidos, né? Um ativo ilíquido é aquele que tem poucos compradores, né? Você quase não acha pessoas para comprar aquele ativo. E aí você pegaria então o último preço que ele foi negociado. Vamos pensar, né? Eu também vou deixar essa daqui stand-by, vamos passando aqui para as próximas. Preço de aquisição, se esses ativos pertencerem à classe de renda fixa, ou preço médio, se pertencerem à classe de renda variável. Essa daqui ela está falsa, tá, pessoal? Ó, por quê? Quando eu vou lá e compro um fundo de investimento, eu compro uma cota, né? Aqui a gente está falando de administração de recursos terceiros, ou seja, a gente está falando de fundo de investimento. Então, basicamente, eu pego o meu dinheiro, eu mando esse dinheiro para um fundo, e esse fundo aqui, ele faz o quê? Ele usa esse dinheiro para comprar os ativos que vão fazer parte ali daquele patrimônio. Então, quando eu fui lá e mandei o dinheiro para esse fundo, quer dizer que a precificação desse ativo vai ser de acordo com o preço que eu adquiri? Não, né? Então essa daqui ela está errada. E também não é preço médio se pertencerem à classe aqui de renda variável. E aí continuando, preço de mercado se esses ativos forem líquidos ou estimativa se forem ilíquidos. Essa daqui é a resposta correta, né? Lembra que o preço de mercado ele é aquele preço que vale naquele exato momento, né? Então se o ativo for líquido, a gente usa esse preço. Se ele for ilíquido, a gente cria uma estimativa que fique o mais próximo possível daquele preço, tá? Quando eu estou falando de preço médio, eu estou simplesmente fazendo cálculo de quantidades multiplicadas pelo preço. Então isso daqui também está errado, tá? Que a gente tinha comentado e também está errado nesse último caso aqui na letra B. Ficamos com a letra D de dado, essa é a resposta correta. E aí, dando prosseguimento, vamos lá para a próxima questão. Questão 14.125. Os códigos da ANBIMA de regulação e melhores práticas se aplicam exclusivamente por... Então não especificou qual é o código, né? Simplesmente falou os códigos de maneira geral lá da ANBIMA. Como que eles se aplicam?
por instituições associadas e as que aderirem voluntariamente, instituições reguladas pela CVM, instituições reguladas pelo Banco Central, administradoras de fundo de investimento. Eles se aplicam, ó, por instituições associadas e as que aderirem voluntariamente. A gente sabe que nenhum banco é obrigado a seguir os códigos da Anbima, mas a partir do momento que ele vai lá e ele se associa, que ele passa a fazer parte ali daquele quadro, aí sim ele vai ter que seguir, vai ter normas para ele seguir, né, regras para ele seguir, inclusive se ele não seguir ele vai ter que pagar multa. Então, quem associou e que aderiram de maneira voluntária, porque ninguém é obrigado, essa aqui tranquilaça, resposta letra A. Joia, vamos lá para a próxima então. Questão 14.126. Um banco múltiplo com carteiras comercial e de arrendamento mercantil é autorizado pelo Banco Central. Então vamos fazer um resuminho aqui rapidão, né, só para a gente relembrar e não errar esse tipo de questão. Eu coloquei aqui banco de investimento, banco múltiplo, ele pode ter a carteira de banco comercial, ou ele pode ter a carteira de banco de investimento, ou a carteira de banco de desenvolvimento, ou sociedade de crédito imobiliário, ou então sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou então sociedade de arrendamento mercantil. Beleza, aqui está dizendo que ele tem a comercial e que ele tem qual? Arrendamento mercantil. Então, uma coisa eu já sei, ele pode fazer uma coisa chamada leasing, né? Que é parecido com um contrato de aluguel. É quando você vai lá, arrenda um imóvel para uma pessoa usufruir daquele imóvel, só que na verdade aquela pessoa ela não é a dona daquele imóvel, ela simplesmente usufrui. Tem a possibilidade lá no final do contrato de renovar, de desistir ou mesmo de comprar aquele imóvel depois, beleza? E aqui na carteira de banco comercial, a gente sabe que a principal característica dela é fazer captação de recurso através de conta corrente, que seria o depósito à vista, e também conceder crédito de curto prazo, né? Curto e médio prazo, que seria basicamente um capital de giro ali, né? Então, beleza. Esse banco está autorizado a intermediar operações de câmbio? E aí, o que vocês acham, né? Receber depósito a prazo, administrar fundos de investimentos, executar a ordem de seus clientes no sistema de negociação das bolsas. Bom, primeiro eu vou começar eliminando as mais óbvias. Ó, essa daqui não pode, porque essa daqui é uma característica de quem tem a carteira de banco de investimento. Tá? Administrar fundos de investimentos, essa daqui também não pode, essa daqui também é banco de investimento, e a gente fica entre as duas. Pode receber depósito a prazo? O que seria um depósito a prazo? Por exemplo, um CDB. Nesse caso, o banco comercial ele também pode depósito a prazo, então a resposta correta é a letra B. Tá? Ele não vai realizar intermediação de operações de câmbio. O que o banco comercial pode fazer é atuar nesse mercado. Tá? Ele pode atuar no mercado, mas não vai fazer a intermediação de operações de câmbio. Então a resposta é a letra B de bola. E aí, dando prosseguimento, então, vamos lá para a próxima. Questão 14.128. As instituições participantes não precisam observar os artigos dispostos no Código Anbima de distribuição de produtos e investimentos na venda de. Basicamente, quando a gente fala de distribuir produtos de investimento, eu estou pensando o seguinte: eu sou uma pessoa que trabalha no banco e eu quero vender um produto de investimento para o meu cliente. Quais desses produtos abaixo eu não preciso seguir o código da Anbima? Eu não preciso seguir no caso daqueles que não são considerados produtos de investimento segundo esse código, né? E quais não são considerados? Basicamente a caderneta de poupança. Esses outros produtos aqui, eles não constam dentro deste código em específico, que eles estão dispensados de seguir o código, né? Dentro desse código só fala de poupança, fala de união, estados, municípios, empresas do segmento middle e corporate. Então a gente fica aqui com a resposta da letra A mesmo, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 14.129. Uma instituição aderente ao Código Anbima de regulação e melhores práticas para distribuição de produtos de investimentos pode fazer publicidade de material técnico de certificado de depósito bancário CDB de sua emissão para seus investidores de varejo alta renda. Quanto às regras de publicidade do código, a área de compliance da instituição comunicou que 1. Um aviso com o seguinte teor: a rentabilidade divulgada não é líquida de imposto, deve ser acrescentada caso a rentabilidade seja divulgada.
Perfeito, essa frase ela é padrão, tem que ter quando a gente vai distribuir um produto de investimento, tá? Para o cliente ele realmente saber que, olha, essa rentabilidade que você está vendo aqui, ela é líquida, por exemplo, de taxas que você possa ter. Vamos supor se fosse um fundo de investimento, seria líquida da taxa de administração. Nesse caso é um CDB, né? CDB não tem taxa de administração, mas aquela rentabilidade não foi descontada o imposto de renda, ou seja, ela é uma rentabilidade bruta, beleza? Ok, então a 1 ela está verdadeira, vamos lá para 2. As exigências do código independem do meio de divulgação utilizado. O que está querendo dizer aqui? Ó? Aqui está querendo dizer o seguinte, ó, o que o código exige não importa por onde você vai divulgar, você vai ter que fazer o que o código exige, então também está correto, né? Então a 2 verdadeira. E 3, o material deve conter o público-alvo e a tributação aplicável, obviamente, vai ter que ter, né, dizendo se é um produto mais arriscado, se não é, e por aí vai. Então, tudo correto. Resposta aqui é a letra A. Vamos lá para a próxima questão. Questão 14.130. Um investidor celebra contrato de carteira administrada com uma corretora. Ao desempenhar esta atividade, a corretora aloca para a referida carteira ações de uma determinada companhia cuja emissão pública tenha coordenado. Esta situação é impossível de ocorrer, tendo em vista a barreira de informação da corretora. Isso daqui é falso, tá? Não é impossível de ocorrer, não. Só para você entender, ó, aqui está a corretora, vou colocar aqui CTVM, aqui está a corretora. E a corretora, ela fez o que, basicamente, ó? Ela foi lá e ela coordenou, ela foi a instituição líder, né? A instituição coordenadora de uma outra empresa que fez a abertura de capital. Então, vou colocar aqui, ó, empresa que realizou a abertura de capital há um tempo atrás. Então, ela coordenou. Ou seja, a gente pressupõe que ela tem determinadas informações a respeito dessa empresa, né? Beleza. Aí, ela foi lá, tá administrando a carteira de uma pessoa, então, tô administrando o recurso dessa pessoa, e eu fui lá e comprei as ações dessa empresa aqui, né? Alocou para essa carteira essa emissão aqui pública que ela coordenou. É uma situação potencial de conflito de interesse? Sim, potencial não significa que vai ter conflito de interesse, mas pode ser que tenha sim. Né? Pode ser que a corretora ela esteja querendo vender mais as ações daquela empresa. Por quê? Porque quando a corretora ela ajuda uma empresa a abrir o capital, ela vai ter que basicamente oferecer algumas garantias. Né? Lembra que existem as garantias? Ou ela pode oferecer a garantia que ela é chamada de garantia firme, ou ela pode oferecer a garantia que é chamada de melhores esforços, ou então ela pode oferecer a garantia que ela é chamada de residual. Né? Imagina só, a corretora ofereceu a garantia firme. Quando ela oferece a garantia firme, ela está dizendo o seguinte, olha empresa, todas as ações que você quer vender, você vai conseguir vender. Caso contrário, eu mesmo vou ser responsável por comprar essas ações. Então ela deu uma garantia firme que ela vai conseguir colocar todas as ações no mercado. Aí vai que ela não está conseguindo vender tudo. Aí para ela pegar e tentar vender tudo, ela pega esses clientes que têm a carteira administrada e compra as ações dessa empresa. Então isso sim é um potencial conflito de interesse. Beleza? Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Aqui não tem como falar que não é potencialmente, não ocorre, pois uma corretora jamais coordena uma emissão primária. Falso, né, pessoal? Lembra que corretora e banco, de maneira geral, pode coordenar, sim, um IPO, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 14.131. Segundo a teoria de finanças comportamentais, o fato de um investidor manter os investimentos perdedores e vender rapidamente os investimentos que apresentam ganhos, mesmo que possua uma perspectiva de alta para o futuro, seria... Galera, esse tipo de questão é o tipo de questão que não dá para errar, né? Falou que uma pessoa, ela mantém os investimentos que estão em queda durante muito tempo, e aí quando ela tem um ganho, mesmo que seja pequeno esse ganho, ela vende rapidamente, isso é uma pessoa que tem aversão à perda, né? É só você imaginar, eu comprei uma ação aqui ao preço de R$10, a ação chegou R$5 e eu ainda não vendi. Eu não vendo porque eu não aceito perder. Já caiu 50% e eu não vendo aquela ação. Aí essa ação pega e chega lá, vamos supor que depois você comprou uma outra ação ao preço de 7, aí a ação pegou e subiu para 7,10. Aí você vai lá e vende rapidamente. Por quê? Porque você tem medo que isso daqui um dia volte a cair, você tem a mesma situação que você está tendo nessa outra aqui. Isso é aversão à perda, então a resposta correta é a letra C. Então, próxima questão. Segundo a teoria de finanças comportamentais, o fato de um investidor tomar uma decisão baseado em ocorrências e eventos recentes na sua memória,
relaciona-se à heurística denominada. Sempre que falar que você tem uma informação recente, um evento recente, ó, significa que tem algo disponível na sua memória, né? Você tem uma informação disponível. Então, ó, disponível, disponibilidade. Aversão a risco não tem nada a ver, a pessoa que não vende os ativos que está perdendo. Representatividade, ela quando cria um estereótipo a respeito de uma empresa. Ancoragem é quando ela se baseia em preços passados, então também nada a ver. Disponibilidade, essa é a resposta correta, letra C. Então vamos lá para a próxima questão. Questão 14.133. Para um país ter sua balança comercial superavitária, é necessário que... Então, antes da gente começar, vamos fazer o resuminho geral. A balança comercial, ela nada mais é do que exportação menos importação. Superávit quer dizer que eu vendi mais do que eu comprei, ou seja, tem dinheiro sobrando. Logo abaixo aqui, apesar de que a gente não vai usar, mas eu vou passar só para vocês relembrarem, nós temos a balança de transações correntes ou conta corrente, a mesma coisa, que ela, por sua vez, é formada tanto pela balança comercial, mais a balança de rendas, mais a balança de serviços, mais a transferência de contas unilaterais. E aí depois nós temos por final a última balança, que é a balança de pagamentos, que tem a balança de transação correntes, mais a balança de conta de capital, né, que envolve movimentos de capitais autônomos e compensatórios. Beleza, é só para a gente relembrar mesmo, porque nessa questão só vai usar mesmo a balança comercial. Ó. Então, para ela ser superavitária, ou seja, ter saldo positivo, tem que ter um maior volume de remessa de lucros e juros de empréstimos vindo do exterior. Empréstimos vindos do exterior. Pessoal, quando a gente está falando de remessa de lucros e de juros, isso eu estou falando da balança de rendas, não estou falando da balança comercial. Então essa daqui está falsa. Compre mais bens e produtos produzidos no exterior do que venda. Se você comprar mais, você está gastando mais. Então, na verdade, nesse caso aqui, ó, você teria uma balança que a gente chama de deficitária. Então essa também não é a resposta. Letra C. Tenha um maior volume de remessa de lucros e juros de empréstimos para o exterior. Lucros e juros está na balança de rendas, não na balança comercial. Venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre. Beleza. Se eu vendo mais do que eu compro, obviamente eu tenho dinheiro sobrando, obviamente eu sou um superavitário. Resposta letra D. Vamos lá para a próxima questão então. Marcelo possui R$1 milhão em investimentos alocados 100% em renda fixa, com rendimentos de até 1% ao mês. Um assessor de investimento simplesmente lhe apresentou uma tabela no qual mostrava um fundo de investimento passivo em Ibovespa que rendeu 5% conforme tabela abaixo. Olhando apenas essa tabela, Marcelo decide realocar todo o seu capital nesse fundo atrelado ao Ibovespa. Desta forma, as finanças comportamentais definem isso como: se ele simplesmente olhou isso daqui e aí ele viu o Ibovespa, ele rendeu 5%. O que que ele criou? Ó, o que que ele criou? Ele criou um estereótipo, né? Então isso daqui a gente pensa que ele está olhando para uma coisa e pensando, poxa, essa coisa ela representa mais do que ela é. Então isso daqui é a heurística da representatividade. Ele foi ancorado a algum valor, a algum preço passado? Não. É uma informação recente, disponível, ele tomou decisão com base em um noticiário? Não. E excesso de confiança também não. Excesso de confiança, a principal característica dessa pessoa é que ela compra e vende ativos muito rapidamente, gerando altos custos de corretagem na carteira. Então a resposta é a letra B. Então vamos lá para a nossa última questão de hoje. Questão 14.136. De acordo com a tabela abaixo de compra e venda de ações realizadas por um investidor pessoa física, temos, desta forma, referente sobre a incidência de imposto de renda, podemos afirmar que... Então, beleza, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele comprou 300 ações desse ativo, depois 200 desse, 100, 100 e 200. Ele comprou basicamente essas três aqui em julho, né? No mês 7, e essas outras duas aqui no mês 9, no mês de setembro. Beleza. Valor da compra dele, R$3.000. Aí aqui 2.500, 3.100, 4.900, 5.000, totalizando R$18.500. E aí ele começou a vender, né? A gente pode reparar que ele vendeu tudo apenas no mês de novembro, né? Então, tudo em um único mês ele realizou de vendas. Então, o primeiro passo nesse tipo de questão é você ver o quê, ó? Você pegar o valor da venda que essa pessoa teve e ver se está acima de 20 mil. Deu acima de 20 mil do mês, a gente já sabe que essa pessoa física ela não vai ter isenção.
Ou seja, essa pessoa ela vai pagar imposto de renda, né? Se ela vendeu 28.750 e desse valor 10.250 é o lucro, né? Ou seja, a diferença entre o valor que ela pagou e o valor que ela vendeu, então a gente já sabe que essa pessoa ela vai ser tributada em 15% em cima do lucro. Então, ó, ele está isento de imposto de renda? Já está falso, porque já sei que vendeu acima de 20 mil. Ele está isento? Também está falso. Deve recolher imposto de renda a uma alíquota de 15%? Sim, né? Não é 20% porque não fez day trade. Comprou lá em julho, em setembro e vendeu só em novembro. Então não fez day trade. Beleza? Então a resposta correta aqui é a letra C. Com isso, finalizamos aqui mais um episódio do Revise Comigo CPA 10 e CPA 20. E é isso, pessoal. Desejo uma ótima semana a todos. Que seja uma semana cheia de realizações, que vocês corram atrás do que vocês realmente querem e consigam conquistar o que vocês estão esperando, tá? Quem tem a prova agendada aí para essa semana, ótima prova para vocês também. Do que precisarem, pode estar contando comigo. E é isso aí. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.